Canto 24. Virgílio retoma coragem e ajuda Dante na penosa escalada da ruína da ponte. Alcançado o topo do dique, seguem pela ponte sobre a 7ª vala, que é a dos ladrões, cheia de serpes de toda espécie, que atacam os danados e os submetem a profundas transformações. Um deles é reduzido às cinzas, que em seguida se coligem, restabelecendo a própria pessoa. Virgílio o interroga, e ele diz ser Vani Fute, besta, e confessa ter levado mesmo vida bestial, conforme seu apelido. Mas Dante, não satisfeito, insiste e o leva a confessar que foi também ladrão, autor do grande furto na sacristia de São Zeno, em Pistoia, pelo qual tinham sido acusadas outras pessoas. Após a confissão, Vani Fute vinga-se, fazendo uma funesta profecia para os brancos de Florença. Quando, do jovem ano a primeira parte, o sol seus cachos no aquário tempera, e a noite já só meio-dia comparte, e uma aparência que a geada gera desenha a imagem de sua irmã branca, mas logo a pena se lhe destempera. O pastorinho, de quem já se estanca a provisão, levanta e vê a campina alvejar toda e batendo-se a anca, volta para casa e cai lá se amofina andando, e já não sabe a que apelar, mas sai de novo, e a esperança o ilumina, quando vê a cara do mundo mudar em pouco tempo, apanha o seu cajado e leva os carneirinhos a pastar. Assim, com o mestre fiquei admirado, quando tanto lhe vi franzir a fronte e tão depressa o mal ser remediado. Pois, já chegando às ruínas da ponte, para mim voltou meu guia aquele olhar meigo que antes lhe vira ao pé do monte. Abriu os braços e, após deliberar por si só, escrutando rampa acima a ruína, encaminhou-se a me guiar. E como aquele que, enquanto age, estima, e antes do tempo a providência aventa, assim ele, ao me dirigir para cima de uma pedra, a outra tinha a vista atenta e avisava. Ao pisar na derrocada, verifica se a fraga te sustenta. Não para gente de capa era essa estrada, pois a custo, ele leve e eu impelido, subíamos de arrancada em arrancada. Não fosse o clivo mais favorecido por ter que o oposto percurso mais breve, ele não sei, mas eu seria vencido. Pois Malebolge, até a orla que inscreve o seu poço interior, toda se inclina, com que a sequência dos vales se deve que uma vertente cresce e outra declina. Contudo, enfim chegamos ao assento da derradeira pedra da ruína. Fora-me aí tão consumido o alento, que de ir além não mais teria prestança, antes sentei ao primeiro momento. Já precisas largar dessa folgança, disse ele, que estirado sobre a pluma ou sobre a colcha, a fama não se alcança, e quem sem ela sua vida consuma, tal vestígio de si deixa na terra, como fumo no ar e nágua espuma. Levanta, vence o ofego que te aferra, com ânimo que vence qualquer pleito quando o corpo pesado não o aterra. Mais longa escada aguarda o nosso feito. Não basta desse bando ter fugido, se me entendes, e busca o teu proveito. E eu levantei, mostrando-me provido de alento mais de quanto me sentia. Vai, disse, que estou forte e decidido. Pela ponte empreendemos nossa via, que era rochosa, e mais que a precedente dificultosa, íngreme e bravia. Falando eu ia para me mostrar valente, quando uma voz surgiu do outro valado, mais falha de discurso concludente. Nada entendia, ainda que no meado do arco estivesse já, mas precisar pude que essa era a voz de alguém irado. Tinha-me debruçado para olhar, mas sem poder transpor esse ar escuro. Mestre, pedi, vê se podes chegar até a outra riba, e desçamos o muro, que daqui, como eu ouço e não entendo, também olho para baixo e nada apuro. E ele, outra resposta não pretendo dar mais que a ação, porque justa requesta deve acolher-se calando e fazendo. E descemos, da ponte pela testa, a 8ª riba, que margeia a calha, que daí então tornou-se manifesta.
Aqui tão vasta multidão se amalha de horríveis serpes de espécies alheias, que só ao lembrá-la, inda o meu sangue atalha. Não mais cite-se a Líbia e suas areias, que se Cencre e Anfisbenas ela amanha, e Jácule e Quelídios e Fareias, nem tanta pestilência nem tal sanha jamais mostrou, com toda a Etiópia e as terras mais que o mar vermelho banha. Em meio a essa de serpes cruel cópia, corriam as gentes nuas e assustadas, sem esperar abrigo ou heliotrópia. Tinham as mãos às costas amarradas por serpes que estendiam ao peito o aperto, com as cabeças e as caudas enlaçadas. E eis que a um que de nós estava perto de um golpe, uma serpente trespassou o colo, onde ele está no busto incerto. Nem o, nem i, tão preste alguém traçou como ele se incendiou, e cinza ardente, no chão precipitando, se tornou. Depois de destruído totalmente, sua cinza por si só se coligiu e retornou a si próprio de repente. Assim de grandes sábios já se ouviu dizer que a fênix morre e após renasce quando o ano 500º atingiu. Erva ou grão em sua vida ela não passe, só lágrimas de incenso e cardamomo, e nardo e mirra enfaixam seu traspasse. Como aquele que cai sem saber como, por demônio talvez que ao solo o atira, ou de alguma oclusão súbito assomo, quando enfim se levanta e a volta mira, e todo pasmo pela ânsia inaudita que padeceu fitando só suspira, assim surgiu da cinza essa alma aflita. Potestade de Deus, como é severa, que tais golpes despejas por vindita. Meu guia lhe perguntou depois quem era. Respondeu ele, eu chovi de Toscana há pouco aqui nesta garganta fera. Vida bestial me aprouve e não humana, pois mulo fui, sou vani fute, besta, Pistóia foi minha digna arribana. Mestre, que ele não fuja ou admoesta, e indaga-lhe que culpa aqui o jogou, disse eu, que só o sabia de dura gesta. O outro que ouvira não dissimulou. Para mim, voltando o rosto e o sentido de mesquinha vergonha se pintou. Mais me dói, disse, teres me colhido aqui e agora neste meu tormento, que quando da outra vida fui tolhido. Não posso recusar acolhimento à tua pergunta. Fui eu o ladrão naquela sacristia de alto ornamento, com que um outro sofreu acusação. Mas para que aqui me veres não promova teu gozo, se escapares deste chão, abre ouvidos e escuta a minha nova. Pistóia antes dos negros se desfaz, Florença o povo e o modo após renova. De val de magra, Marte um raio traz, todo por turvas nuvens envolvido que será, com tormenta acre e tenaz, sobre campo pisceno combatido. As nuvens de repente ele esboroa, e todo branco então será ferido. E isto eu disse, para que te doa. Notas. No verso, e a noite já só meio-dia comparte. A noite terá a mesma duração do dia, no equinócio de primavera, a 22 de março. No verso, desenha a imagem de sua irmã branca, refere-se à neve. No verso, sem esperar abrigo ou heliotrópia. Heliotrópia é uma pedra preciosa de cor verde com manchas vermelhas que se acreditava tornar invisível quem a portasse. No verso, pois mulo fui, sou vani fute, besta. Mulo, por ser bastardo, era filho ilegítimo de Fútio de Lazare, de Pistóia. Nos versos, Pistóia antes dos negros se desfaz, Florença o povo e o modo após renova. De val de magra, Marte um raio traz, todo por turvas nuvens envolvido que será, com tormenta acre e tenaz. Isto é,
Primeiro Pistoia expulsa muitos negros, que depois são recebidos por Florença. Marte faz chegar de Valdemagra um raio, Moroelo, Mala Espina, chefe dos negros, envolto em nuvens turvas. Sob uma tempestade, esse raio romperá as nuvens, isto é, as forças dos brancos, que serão todos feridos.